Olá, gente querida! Hoje é dia 10 de agosto. Celebramos a memória de São Lourenço e o Dia dos Diáconos. Quero parabenizar todos os diáconos. Aqui na nossa diocese temos um grupo bom de diáconos permanentes e hoje também temos um diácono transitório. Parabéns a todos eles. Aos diáconos permanentes também minha gratidão a toda a família, a esposa, aos filhos, que compreendem de modo tão belo a missão, o trabalho missionário destes homens abnegados. O texto do Evangelho de hoje é de João, capítulo 12, versículos 24 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se ele morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me. E onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu fiquei pensando aqui comigo, como deve ser triste a vida de um grão de trigo que só é um grão de trigo. Deve ser muito sem graça, muito xoxa, muito insossa. Essa semana eu estava lendo uma reportagem que eu já tinha visto há muitos anos, que foram encontrados grãos de trigo na tumba de um faraó no Egito. Descobriram lá uma descoberta arqueológica e junto ao corpo do faraó sepultado naquela tumba, encontraram vasos com muitos grãos de trigo, fruto da crença, da religião deles. E esses grãos de trigo têm milhares e milhares de anos. Marcaram mais ou menos em torno de 3.000 anos. E estão lá, grão de trigo com 3.000 anos de existência. E o que ele é? Nada, simplesmente um grão de trigo. É por isso que Jesus diz, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Se o grão de trigo quiser ser algo verdadeiramente novo, ele precisa morrer. Ele precisa apodrecer. O grão de trigo lançado na terra esquenta com a umidade, com a quentura do solo, esquenta, incha, apodrece, explode. E como que num turbilhão de esperança e de poesia, nasce a vida. E aquela plantinha de trigo que nasce poderá produzir muitas outras espigas de trigo. Percebam então a riqueza desse processo. Obviamente, Jesus está utilizando esta belíssima imagem para falar de si mesmo e para falar daqueles que são dele. Jesus morrerá na cruz, será jogado na terra como grão de trigo e germinará em ressurreição e dará vida ao mundo. Daí vem
as duas consequências que Jesus tira. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem gasta a sua vida, quem faz pouca conta da sua vida, quem coloca a sua vida a serviço dos outros, conserva a sua vida para a vida eterna. Digo a mesma coisa. Como deve ser triste e sem graça a vida de uma pessoa que não aprendeu a servir, egoísta, que vive para si mesmo, que se apegou de modo tão radical à própria existência, que vive um culto a si mesmo. Não abriu o coração para descobrir o mundo, descobrir as pessoas, as necessidades que estão ao nosso redor, as grandes causas humanitárias, Deus, o Evangelho, os grandes valores que Cristo pregou. Como deve ser feia, triste a vida de uma pessoa que só pensa em si mesma. Quem se apega à própria vida, perde a vida. Mas quem se desdobra, quem está sempre disposto a servir, a amar, a colocar-se a serviço dos outros, ganha, de fato, a vida, conserva a vida para a vida eterna, tem vida em plenitude. Terceira sentença que Jesus utiliza: se alguém me quer servir, siga-me. Onde eu estiver, estará o meu servo. E a conclusão do relato de hoje é: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Isto é, a honra de Deus em nós é exatamente a honra, a glória de Deus por termos sido servos inúteis. Como diz Jesus no Evangelho, quando tivermos feito tudo aquilo que deveríamos fazer, a única coisa que nos resta dizer é: somos servos inúteis. Fizemos aquilo que deveríamos ter feito. Assim foi a vida de Jesus, assim foi a vida de São Lourenço, assim Jesus pede que seja também a nossa vida. Grão de trigo jogado na terra, para morrer e germinar. Não nos apeguemos de modo egoístico à nossa vida, mas façamos pouca conta dela, amando, servindo, colocando-nos à disposição dos outros. E quem se torna servo será honrado por Deus nosso Pai. Um abraço a você, seja muito feliz. Um abraço a todos os diáconos da nossa diocese e do mundo. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.